como é que chama? Antártida, não é isso? Uhum. Isso aí também é outra coisa. Rapaz, quantos brasileiros não circunnavegaram o mundo? Agora o baiano lá, Daí, circunnavegar o mundo não muda nada. Circunnavegar o mundo não muda nada, caramba. Isso não indica nada, ué. O que tem a ver, caramba? Deixa eu achar aqui, que o livro é tão grande, é difícil achar tudo. Mas dá na mesma, pô. Dá pra você circunnavegar dos dois jeitos. E você não vai saber. Porque você vai indo, é igual a bússola. Tenta procurar o norte com a bússola. A bússola vai ficar te fazendo girar. Você vai ficar girando achando que tá indo reto. Você vai ficar girando em torno do ponto zero. Nunca vai chegar no ponto zero. Pra você está indo reto. Mas você tá dando volta e não sabe. Por conta ali daquela... Você tá perto da distorção magnética do ponto central. Então a velocidade circular, angular, velocidade angular muda, né? A ciência chama de velocidade angular. Que dá na mesma velocidade circular. Então aí muda toda a movimentação molecular, celular. Por isso que é difícil achar o ponto zero. Você fica girando, tá indo reto. Um terraplanista, ele tá dando a volta ali, por fora, e pro globalista tá dando a volta por dentro, assim, né? Dá na mesma, a gente já mostrou isso aqui, pô. É difícil de conceber assim, sem você comparar as imagens. Deveria ter posto aí. Eu já fiz tanto vídeo explicando isso, né? Até cansativo. Mas como tá deixando algumas pessoas em dúvida aí. Puta que pariu, viu? Coroa de 90 anos, o ucraniano. Pega o mapa da ONU. O mapa da ONU. É aquilo, dá pra dar a volta igual. Só que teoricamente ia ser uma distância muito maior, né? Aí que os terraplanistas precisavam entender que conforme você vai chegando nos extremos de lá, na ausência, né, da circunferência, vai sendo atraído de volta aqui pra baixo, né? Você não tem como fugir de si mesmo. Porque toda a movimentação das partículas ali que ele compõe estão ali naquele tecido toroidal, que eles chamam de campo magnético. Você sai dali e começa a desfazer seu corpo, né? Conforme eles já entenderam. Aí vão falar, o raio ultravioleta, né? Que é o invisível ao redor da luz, que a gente também fala e prova. Porque tá indo pro nada, tá indo pro ponto zero. Antigamente, quando você criava de dentro para fora, que chamava os deuses, os semideuses, o cara que dominava o colapso de onda, ele conseguia ir nesse ponto zero e passar e ir para outro lugar. Chamavam de portal, né? Chamavam de um buraco ali, né? Mas é porque ele só é como se fosse um sonho. Sabe quando você expande na ayahuasca e tá num lugar, depois tá em outro, depois tá em outro? Só que quando o cara é muito elevado e tá no lugar propício, sem travas binárias, se tiver um monte de gente olhando, te travando, o cara é diferente, colapsa, né? Você tem que ter o coletivo certo. Senão não vai colapsar o que o povo tá olhando, né? Vai te atrapalhar. Ou você tem que abocanhar todo mundo, com um grande sinal, um grande poder verbal, né? Como aí já foi feito várias vezes, né? As revoluções aí. Mas já vem direto dessas essências poderosas, né? Que eles chamavam de divinas. Mas na verdade é só toda aquela angulação do povo, todo aquele degradê foi se reunindo, né? Tudo que dava pra tentar, eles foram tentando, foi se reunindo, e aí vai chegando aqui no 7/12, que eles chamavam de deuses. Esses daqui sabem tudo, por quê? É tudo isso aqui reunido. Então eles têm muito mais poder. É como se o povo fosse células deles. Essas cores fragmentadas não são células dessas 7/12 cores? Por isso 7/12 deuses. Por isso átomo, 7/12 cores, 7/12 tons da música, da luz. É até fácil de entender. Lá que nasceu, que os pais são ucranianos. Achei Belov fez o caminho norte. É só você. O cara transmitia diário, tinha transmissão diária na internet. É só você ver a posição do cara, pô, e fazer a conta. Não tem GPS, os caras vão dizer que não existe GPS. É só você fazer a conta, qual é a parte que é mais gorda da Terra, não é isso ou não? Então, aí que se confunde. Essa questão da parte mais gorda, você vai se afastando, vai sendo puxado de novo pro ponto zero. E aí, por conta da velocidade central, se você pegar a roda de uma bicicleta, a velocidade do centro é diferente da velocidade angular da borda, porque é muito mais massa, tendo que dar um giro ao mesmo tempo que um centrinho pequeno, né? Então, o ponto zero vai se tornando pequeno ali, perto de... Então, conforme você vai se afastando, você vai sendo tragado de novo para aquele centro aqui do outro lado. Só que é no avesso do lado de lá, né? Isso você tem que olhar isso de uma maneira abstrata, em quinta, né? Como a gente prova no livro aqui, mostra... Tesla entendia isso, é o campo magnético, a ciência consegue entender aqui. Aí fica tão complicado que a pessoa fala, pra quê? Vai. Mais fina. Eu não entendeu o que eu tô dizendo, é uma atitude, porra. Mas se eu descobrir que a Terra é plana, o que eu ganhei com isso depois também? Não, mas eu acho que é isso aí mesmo. Não, mas um crowdfunding de dar uma volta ao mundo. Vai ser muito bom, né? Dar uma volta ao mundo não muda nada, cara. Qual que é o difícil de entender? Pro terraplanista é uma moeda. Você vai dar a volta aqui, ó. Eu tá vendo, por que eu tô vendo a Antártida? O globalista vai estar dando a volta e vendo parede branca, não vai?
O terraplanista também. Ele vai estar dando a volta e vendo parede branca. Não muda nada. Vocês conseguem entender isso, cara? Puta que pariu. Aqui ele tá dando a volta da Antártida, tá vendo parede branca. Agora imagina isso aqui esmagado, igual uma moeda. Ele tá dando a volta do mesmo jeito e vendo parede branca. Ah, mas é a velocidade? Era pra demorar bem mais, porque ia ser muito mais massa. Aí entra a questão da velocidade angular. Vai sendo puxado pro ponto zero. Ali a movimentação é diferente, é muito mais lento, né? Então, por conta da pressão, a distorção, o dia ali dura muito mais, a noite dura muito mais, certo? Então, o tempo passa diferente ali. E aí fica relativo. Em cima e embaixo, e o Equador no meio, que o Equador seria onde você consegue mais longe da Taurus, do ponto central, né? E aí dá a impressão que tem mais massa. E tem, mas tá girando muito mais rápido também. Pra poder acompanhar o giro do meio. Senão ia quebrar, né? Igual uma bicicleta. Quem entende de velocidade angular sabe do que eu tô falando. Mas quem é leigo, não adianta querer estudar uma coisa tão profunda assim, se você não sabe nada, porra. Aí não tem como você vai querer aprender a faculdade sem fazer o pré, porra. Eu acho que ia ser porra. Eu vou lá. Filmando lá, tal. Eu tenho uma dúvida. Tá refutando o argumento do espantalho, né? Falando pra cara de terra plana de caralho. Cara, o que você acha de suruba? Nossa, o outro, nada a ver. Essa pergunta ninguém nunca te fez. Suruba Ó, o como? climão, nada com nada. O que esse cara tá fazendo aí? Quem é esse cara, velho? É uma orgia. Isso. Escravidão sistemática. É essencial pra manter as pessoas escravas ou precisa de mais crianças em paz. Você sabe me dizer um serial killer que teve pai presente? Só um. Esses caras que fazem programa com puta. 80% dos presidiários não tem pai, né? É, de mãe solteira. Que é difícil, né? Tem que fechar a coisa ali. E tem muita mãe solteira que cria o filho muito bem. Inclusive a minha. Não foi nessa questão, mas é complicado. Um mercado. Esqueci o nome desse cara. Ele gravou tudo, ele tinha um wife, esse moleque, inclusive. Tá, esses argumentos do 38, eu sinto muito. A circunferência dá na mesma. Só vai dar o bug da massa, que era pra demorar muito mais no modelo terraplanista. Mas, conforme eu falei, se você entender o processo toroidal, você vai se afastando demais, tá saindo aonde? O nada de lá sai no meio, não sai? Sai aqui no meio, sai aqui no vazio central. E aqui, como tem menos dobras, né? Tem menos densidade, vamos dizer assim. Ali é perto do ponto zero. Aqui, enquanto o Equador tem muita massa para girar, né? Foi tão longe o degradê. Olha o tanto de cor aqui para girar. Olha o tanto de momentos de massa, né? De partículas para girar. Vai demorar bem mais, tem que ir muito mais rápido para girar ao mesmo tempo que só isso aqui, ó. Então é claro que você dá a volta aqui, vai dar na mesma. O tempo buga, o tempo é diferente. Então, dá para medir plano, porque a hora que você tá lá parece plano. Você fizer as medidas lá, a referência é o seu ponto observante. E é isso que os antigos sempre fizeram. Mas não significa que se você se afastar não vai ficar curvo, lógico que vai. E que você não esteja curvando o tempo inteiro em relação ao ponto central. Nenhum terraplanista pode negar que tá tudo girando. Se tá tudo girando, tem um ponto central, para onde a bússola aponta. Tá tudo girando ao redor daquele ponto central. Então, óbvio que é tudo circular. Só que não muda que esse tecido circular, ele pode ser binarizado de forma plana, como sempre foi. Aliás, ele só é binarizado de forma plana, porque o circular, ele vira referência abstrata, probabilidade quântica, onda. Quando você finalmente binariza, vira partícula. Então ele tende, né, a puxar para a estrutura ali linear. Mas hoje, com a tecnologia, você conseguindo ver de muito longe, essa estrutura linear vai sumir no horizonte. Por quê? Tem um monte de raio tendo que dividir espaço com o seu ponto central observante. Ele vai comprimindo, vai sumindo do seu ponto de vista. Você pegar um dispositivo, ele volta. Não é que a Terra desentortou. Você está administrando a luz como observador que você é. Você está colapsando, você cocria a realidade com a luz. Quando junta mais pessoas, né, isso interfere. Ah, então por que eu não faço o que eu quero? Porque tem muita gente cocriando também. E eles têm uma cocriação em comum. A maioria acredita em uma coisa. Eu posso chegar falando toda a verdade e não entra lá, não entra. Por quê? Porque a maioria tá, não, Lúcifer é ruim. Satanás é capeta. Você pode provar alfa e ômega pela Bíblia, pelo óbvio, pela ciência, de forma magnífica, única, incrível, cara. Não. Tem um monte de observador travando a realidade ali, né? É assim, foi assim quando a Terra era plana antes. O cara chegou e falou, é redonda, todo mundo, queima, queima. Depois é o contrário, não, a Terra é plana, viu? Não, todo mundo, queima, queima. É só o que você tá acostumado. É só a maioria repetindo eco, colapsando e mantendo eco.
Então, esses dois argumentos do 38, ele é muito inteligente, mas sinto muito. A circunferência é normal e a Lua dá na mesma, né? Esse exemplo que ele deu da Lua aqui, ó, tá aqui, mostrei aqui nessa imagem, ó. Aqui é o Japão e aqui no Brasil, ó. A Lua fica ao contrário, ó. Certo? No Japão, a ponta de cima fica pra baixo. Por quê? Tá na mesma, pô. Eu até baixei algumas imagens, devia ter posto aqui também. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Aqui, por exemplo, deixa eu ver se eu puxar. Ó, aqui. Tá vendo, ó? Essa aqui, puta que qualidade horrível. Ó, do Brasil e do Japão, ó. Aqui dá na mesma, ó. Se é plano ou não. Ia tá um em cada lado, olhando metade de um lado, outra metade do outro. Isso é ridículo. Os caras pensam que ficaram tantas civilizações inteligentes por milênios, acreditando numa coisa, que ele, olha aqui, ninguém viu a Lua, ninguém pensou nisso, hein? E a eclipse? Porra, também não... Aí faltou humildade nesse caso, eu diria. O povo viaja, né? Eles vêm com um bagulho óbvio e acham que a humanidade é estúpida. Os gregos, os romanos, os egípcios, né, que ficaram discutindo sobre isso um lado e outro, filósofos respeitados. Pô, esses argumentos são explicáveis. O paradoxo é igual o vermelho, ficar discutindo o vermelho com o azul. Eu comecei, eu que sou. Eu sou pai ou filho? Sou pai ou filho? Quem que é maior que quem? Como eu posso ser menor e maior? Como o violeta pode ser, ao mesmo tempo, o azul e o vermelho e maior que os dois? Não existe. Ou é rápido ou é lento. Ou é quente ou é frio. Né? Ou é o vermelho, a onda bem longa, ou é o azul bem rápido. Como que os dois são o mesmo violeta? Como que essa trindade... Cristo falou, ó, o pai é maior que eu. Mas ao mesmo tempo ele também é o pai. Né? Mas não é porque um homem se torna Deus, é porque Deus se tornou um homem. Se Deus não pudesse ser um homem, Deus sabe o quê? Deus não sabe nada, então, porra. Vai ensinar o quê pra gente? Se ele não é poderoso o suficiente pra saber o que é ser um homem. É o mínimo. Aliás, homem é a vida dele. Ele tá estudando. Ele primeiro. Então, homem é ele, antes de qualquer outro. Né? Então, você começa a compreender por aí. E a Bíblia sempre soube disso tudo. Tá tudo muito bem explicado e posicionado lá, pra quem quer para quem quer entender, né? Então, eu vi esse corte também. Falou que o 38, em poucas palavras, refutou a Terra plana. Porra, assim, a Lua muda sim a perspectiva diante do lugar que você tá, e isso mudaria redonda ou plana, não muda nada. E circunnavegar a Terra dá na mesma, pô. Isso aí não muda nada. Agora, o único bug que ele poderia falar é isso. No modelo da Terra plana era para demorar mais a circunnavegação. Ao redor, já que a Antártida tá ao redor. E se eu tô vendo a parede branca, significa que eu tô no polo, então era para ser mais rápido. No fim, demora pra cacete a mesma coisa, porque tem a distorção temporal. O dia, você viu como demora pra passar lá, como é lento, como trava, como ninguém consegue, afunda, é proibido. Não plasma, é difícil se chegar, não vai, é difícil. O pessoal que é binário não entende essa questão. Tanto de problema, tanto de rolo, de briga, um monte de país brigando. A Segunda Guerra estourou, piorou, quando os alemães começaram a se aprofundar ali. Que tem muito relato ali envolvendo isso. Vai chegando no ponto zero. O ponto zero é o acesso a tudo. No centro da roda da bicicleta, você acessa qualquer raio. Então ali plasmava o que o observador queria. Aí um falava que tinha um jardim, outro falava que era um buraco, outro tinha uma outra terra no centro, outro ilhas. Enfim, vira um ponto, igual o oásis no deserto, ou a caça na mata, ou o pescar no mar. Fica abstrato, depende do cara que tá indo. Vai ter um bom caçador e um mau caçador na mesma mata. Vai ter um bom pescador e um mau pescador no mesmo mar. No mesmo rio. Entende? Então, quando você chega no Equador, a linha do Equador seria o ponto ápice de coesão toroidal. Você vai se afastando dali, você vai indo pro ponto zero, né? Você vai indo pro nada. Ah, mas e o espaço? O espaço é você reinterpretando aquilo que você tem dentro. Ou seja, o que você vê pra fora é o que você veria pra dentro. Mineral, vegetal, animal, você fica procurando o que você é, né? Você tá no ponto zero. Então, você vai saindo onde? Você vai se afastando, você vai automaticamente saindo aqui no meio, que é o ponto zero. Você pode binarizar e falar, fui sendo atraído pelo giro. For me afastando, você vai sendo puxado de novo pelo giro. Eu tô na espiral, né? Igual o ralo dá. O ralo, qualquer movimento ar, você vê que você é tragado, né? Então tá todo mundo aqui girando junto.
né? Ao redor desse ponto zero que a bússola aponta. Então, e por convenção você chama de de norte ou de sul, mas na verdade ela aponta para esse mesmo extremo. Seja de um lado ou de outro, é linear, correto? Então você pode se localizar por contraste, dá na mesma. Que é o mesmo ponto referencial. Agora você vai indo para o extremo oposto, você está sendo tragado para aquele mesmo momento, em termos de mapa simétrico. Imagina tudo, a dança molecular. O conjunto de moléculas dançando em comunhão, de partículas dançando em comunhão. Tudo isso tem um ponto em comum, um ponto zero. Se você chegar ali, suas moléculas perdem o ritmo de dança. Para onde é o norte e o sul viram o mesmo lugar? Se você conseguisse com a bússola em cima do ponto zero, você vai ficar dando volta ao redor, né? Que a bússola vai fazer o quê? Vai apontar para baixo? Ah, chegou! Não, ela vai ficar te apontando. É lá. Você vai indo e fica girando. Como que ela vai fazer, cara? Então, quem manjava antigamente ia um pouquinho para lá do que a bússola tá mandando. E aí envolve uma criação interna também. Vai dando indisposição, aparece coisas horríveis. Aí você viu os contos mitológicos lá para entender isso. Se se aproximando do ponto zero, vira uma questão cognitiva. Porque o teatro não tá mais lá. Vai sumindo tudo. Vai ficando só branco e preto. Some tudo, né? Então você chama de gelo e escuridão. Enfim, vai sumindo tudo. Então ali você tem que criar de dentro pra fora. E vai te dando aquelas angústias. Vai plasmando seus medos. Vai plasmando suas... Você tem que vencer aquilo ali, né? E esse ponto zero você alcança mentalmente também em qualquer lugar. Se você expandir, você tá acima daquela dança coletiva, molecular. É o que eles chamam de expansão. Nossa, tô alto. Quando você usa um expansor. Porque você vai acima daquela dança coletiva. Ou seja, você foi literalmente acima do universo. Se todas as partículas do universo estão num ritmo, e você vai acima daquele ritmo, você se sente acima do espaço-tempo. E aí que dá o bug das drogas, e se o cara não sabe administrar, tem uma overdose, que perde a sintonia do espaço-tempo. Aí, bum, cadê eu? Entende? Essa é a questão. E as pessoas não conseguem entender isso. Elas pensam, não, mas a Terra tá ali, o centro tá lá. Não, tem uma dança num ritmo, numa velocidade, uma sintonia. Se você subir essa sintonia, você tá acima do universo inteiro, por assim dizer. Eu sei que soa estranho falar isso ainda, né? Mas vocês vão entendendo. Vou falar pro pessoal usar isso pra entender. Um dia com a ayahuasca o cara compreende, ou meditando, às vezes raciocinando mesmo, um sonho, mas alguma experiência, né? Mas enfim. Aqui explica tudinho, cara. Com detalhes, com provas, com imagens, tá? Tá no link aí. Só querer. Salve, Caio. Então o único bug que ele poderia usar é esse, que era pra durar mais, demorar mais, mas não demora, porque tá de novo indo pro zero, se aproximando do ponto central, onde tudo congela, onde fica tudo, né, lento. Então a velocidade é a mesma, em cima, embaixo, e no Equador vai ser mais, porque aí sim se afastou desse ponto relativo aí, né, que pra cima e pra baixo dá no mesmo. Então por que o terraplanista acha que é no oposto extremo? Por causa do ponto zero. Ele pensa que o vazio ao redor não é o mesmo vazio central. Você entende? O terraplanista, ele só tá binarizando também. Ele pensa, tem aqui o meio e a borda. Mas se você considerar quanticamente que o vazio ao redor e o vazio do meio é o mesmo momento frequencial, em termos de dança molecular, o mesmo momento, a mesma sintonia. Se você compreender que o centro, que lá ao redor é o mesmo ponto zero que o meio, pronto, já dobrou, entendeu? O meio sai na borda, a borda sai no meio, pronto, ficou circular, matematicamente, referencialmente. É aí que dá o bug, entendeu?